E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende sobre como analisar um gráfico da melhor maneira possível, procurando compreender a forma correta de se fazer uma análise, ou seja, a forma ideal de você analisar o gráfico e entender as movimentações, compreender as movimentações que o gráfico pode fazer em relação aos movimentos que você está visualizando no gráfico. Muitas vezes, pessoal, as pessoas, por não terem conhecimento técnico, elas são levadas ao erro, principalmente em alguns movimentos técnicos que acontecem no gráfico, como por exemplo esse agora. Aqui eu estou vendendo, inclusive vou entrar com mais 2 taxas. Muita gente falaria assim, poxa, mas é um canal de alta, por que você está vendendo nesse canal de alta? Se é um canal de alta, ele tem que ser comprado. Tecnicamente falando é isso mesmo. Porém, pessoal, o que eu falo todo dia para vocês aqui? A gente compra ou a gente vende dentro das técnicas quando existe o quê? Quando existe contexto. Tá lá, olha que entrada linda. Aqui já não existe contexto para eu continuar o movimento de alta. Você que está chegando no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender realmente como se analisa o gráfico. Aqui você vai aprender realmente como fazer uma análise correta do gráfico. Aqui você vai realmente saber como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência, como entender os movimentos técnicos do gráfico. Por isso, pessoal, eu sempre falo com vocês, se inscreve, ative o sininho de notificações, para que você não perca nenhuma aula. Todos os dias eu trago conteúdo aqui para vocês. Então olha só, quando eu traço este canal aqui, para você didaticamente entender o que está acontecendo, eu vejo um canal em expansão e amplitude. Logo, o que você pensa como alguém que tem o mínimo de conhecimento possível? Este canal está trabalhando e vai trabalhar movimento do canal. É o que você pensa ou que tecnicamente poderia acontecer. Mas quando nós vemos no gráfico, a gente começa a ver o que? Regiões que tecnicamente demonstram não deixar o preço trabalhar. Então quando eu olho aqui nessa região, eu vejo uma região de resistência aqui, capaz de travar o preço, pelo menos para que ele não se desenvolva neste exato momento. Conseguiu entender? Olha aqui, existe um ponto para isso. Existe um outro ponto para isso aqui, para travar o preço. Onde esse candle já havia ido buscar. Onde esses candles estão trabalhando. Então, dentro deste canal, existem micro-regiões trabalhando, não tendo a possibilidade de continuidade de movimento. Inclusive, até uma movimentação de tentativa de esforço sem resultado houve aqui nessa região. Ou seja, isso significa que o preço não vai continuar subindo? Não, não é isso. Isso significa que nesse exato momento eu não posso pensar em comprar. Nesse exato momento aqui, eu não posso pensar em comprar. Aqui eu não posso pensar em comprar. Cadu, mas e se ele tivesse feito um candle como esse, tivesse saído dessa região que você está falando, tivesse já trabalhando acima dessa região, feito uma movimentação intensa, deixado região acima, com força, com demonstração, seria diferente a análise? Aí são as conjecturas que nós podemos fazer. Seria diferente a análise num caso como esse? Aí eu poderia pensar prontamente em compra nessa região? Talvez sim, tá?
Por que eu falo talvez sim? Porque eu precisaria ver como é que o candle se desenvolve, como é que ele fecha na região. A famosa abertura e fechamento, aquilo que é tão simples, só que as pessoas não dão importância, que acham que não vale nada e acabam não tendo lucratividade por causa dos detalhes que elas têm que ter conhecimento. Então ele poderia sim fazer uma entrada, dependendo do candle ali, poderia sim, mas não foi o caso. Então aqui não tem compra, aqui tem venda, Cadu entra vendido com uma taxa, o preço vai buscar um pouquinho mais acima aqui, já entra vendido com 2 taxas novamente, e tá lá, gain lindo, entrada perfeita. Você que está chegando no canal, que não conhece o canal, que está começando a aprender agora, quer se aprofundar, quer aprender sobre suporte e resistência avançado, sobre como operar a tendência de forma avançada, ou seja, entender todos os detalhes da análise gráfica e fazer da análise uma forma de você ter uma renda extra ou de você viver do mercado, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Como eu falei no início, todos os dias eu trago conteúdo para você aqui, para você aprender e se identificar com o mercado todos os dias. Inclusive, eu deixo esse e-book aqui inteiramente grátis para você baixar, para você fazer download. É um e-book onde eu trato de 16 padrões que todo trader deve saber. São 36 páginas onde eu trago um conteúdo explicando cada padrão de vela que eu acho mais interessante e o que acontece todo dia, toda hora aqui no mercado. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal. No meu canal você vai encontrar os links oficiais. Então você encontra o link de acesso ao treinamento Hunter, onde você pode fazer a sua aquisição, você recebe um e-mail, com esse e-mail recebido você vai fazer a sua senha e já começar a estudar e ter suporte diretamente comigo. Você tem aqui acesso ao meu WhatsApp, caso tenha alguma dúvida sobre isso. Você tem acesso ao meu Instagram, me segue lá. Tem alguma dúvida? Pode mandar no direct. E tem também acesso ao Telegram, que é justamente onde eu coloco aqui também resultados de alunos, as aulas do YouTube, eu posto todos os dias lá, e também o e-book está lá para download. Você pode ver esses links também abaixo de cada videoaula para você ter o acesso que você deseja. Então, ao acessar ali, meu Telegram, você vai ter o e-book, vai acessar o Telegram, vai ver os resultados dos alunos, como todos os dias eu posto aqui, tá? Hoje eu esqueci de abrir o Telegram, mas está aberto aqui o meu Instagram, tá? Então o meu Instagram aqui é o mesmo que você vê lá no Telegram, onde você vai na parte superior do cabeçalho, faz o download, você pode acessar aqui via Instagram, mas não dá para fazer o download, né? No Instagram você pode mandar um direct caso tenha alguma dúvida. Meu Instagram é Cadu Rinaldi, link de acesso aos resultados dos alunos, link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Aqui, por exemplo, no meu Instagram, nos stories, você vê os resultados dos alunos, assim como eu posto lá no Telegram os resultados. Então dá para você acompanhar, dá para você ver como o Rafael aí batendo meta, o Josiel batendo meta, assim como o Wesley batendo meta, as operações de hoje, o Wesley falando que acompanha o treinamento e as aulas do YouTube, o Wagner batendo meta aí 5-1, seguindo o plano. Aqui o próprio Wagner falando que ele já fechou a meta do mês e ainda falta 8 dias para fechar o mês. Isso que é consistência, pessoal. Elder aqui batendo meta, o Demir batendo sua meta também, acompanhando o treinamento, acompanhando as aulas, o Rossi Nelson batendo meta, mais um dia positivo, lucrando. Esse é o resultado de alunos, muitos alunos novos aqui, muitos alunos iniciantes e alguns alunos já com mais tempo de casa, né? É assim, é uma diversificação, pessoas que estão se iniciando, pessoas que já têm sua consistência. Então entra aí, me segue aí no Instagram, baixa o e-book lá no Telegram. Eu esqueci de abrir hoje, pessoal, o Telegram. Vocês me desculpem, mas na próxima aula eu trago aqui. Também toda aula eu abro o Telegram e eu mostro os resultados dos alunos, né?
Hoje eu esqueci, infelizmente, mas se você abriu a aula de ontem, você vai ver também o Telegram de ontem. Os resultados dos alunos aqui eu coloquei para você baixar lá o e-book, tá bom? Bom, primeira entradinha aqui, ó, Euro USD. Olha, o preço ainda está travado nessa região. Vamos por um outro ativo. Vamos ver um outro ativo aqui que a gente pode utilizar para operar. Euro GBP é o segundo ativo aqui que está na região. Euro GBP. O Euro GBP ele está querendo fazer uma gracinha aqui, uma possibilidade de continuidade. Porém, pessoal, está aparecendo uma figura gráfica aqui de reversão, né? Aqui, ó, era um pensamento que ele até poderia pensar em continuar esse movimento, mas ele está desenvolvendo aqui uma figura gráfica de reversão. Também poderia ter a possibilidade de venda, porém a região está muito estreita aqui para fazer uma venda. Seria bom se fosse uma região mais ampla, com movimentação, né? Com todo aquele tipo de movimentação técnico realmente, onde ele demonstra tecnicamente o que ele está fazendo. Ainda existe a possibilidade de um pensamento de compra nessa região, mas ainda não está dando assim uma entrada perfeita, uma movimentação perfeita. Ó, agora ele está fazendo aquilo que eu falei para vocês, né, que ele poderia buscar a máxima ali na região. Agora ele está querendo fazer a movimentação de rompimento que eu esperava que ele fosse fazer aqui, ó, mas agora ele está fazendo um terceiro candle. Tranquilo, ó, tá indo embora. Agora essa movimentação que eu tinha falado para vocês, que tecnicamente ele poderia fazer. E eu vou falar para você, estou com vontade de fazer uma entrada aqui nessa região. Eu ainda estou com vontade de entrar aqui. Não, porque ó, ele pode ainda deixar um pavio nessa região. Vamos ver como que ele vai se comportar. Eu queria ter entrado comprado ali naquela região. Não entrei comprado. Deixa eu dar uma olhada lá no passado. Deixa eu ver o que temos aqui. Deixa eu ver a região. Movimentação bem forte. Preço chegando em uma região interessante. É uma região bem interessante. Acredito ainda numa continuidade de movimento para que ele faça pelo menos um candle até essa região, ó. Acredito que ele faça um candle até essa região. É uma continuidade de movimentação de tendência. Existe um risco para que ele não continue essa tendência? Sim, existe a volatilidade. Ontem, na aula de ontem, né, eu mostrei para você de um loss que eu tomei, que o preço chega até a região que eu esperava que o preço chegasse. Ele toca naquela região, é a chamada violinada, né? Ele toca, ó, ele toca, deixa aquele pavio e vem contra o movimento. Por quê? A movimentação da tendência aqui, ó, tá com bastante esforço para chegar na região. O que eu espero é que o preço chegue e fique lá. Mas no caso aqui, ó, ele tá indo e retornando. Então isso pode acontecer mesmo, pessoal. Isso pode acontecer, isso é volatilidade, tá? Não tem problema quanto nenhum. O pensamento ainda continua de alta aqui, ó, Euro GBP, ó, não tem problema nenhum de tomar o loss, o pensamento ainda continua de alta, só que agora, ó, o que ele faz? O que o gráfico faz ali? Ele demonstra uma pequena correção. Então, depois desse movimento que ele fez, ó, desse padrão de vela aqui que ele fez, o que ele demonstra para mim? Que ele pode fazer uma correção até essa região aqui, ou até essa região aqui. Lembra no primeiro trade que eu falei que o preço estava dentro de um canal e travado dentro de uma região de um canal? É a mesma coisa que está acontecendo ali. Então ele foi, tocou lá na região lá em cima, deu a violinada, me tirou do trade e deixou um padrão de vela ali. O padrão de vela me mostra o quê? Ó, Cadu, eu não tenho força para continuar o movimento, eu já fiz todo o meu esforço, então eu vou fazer uma correção mais profunda. E está lá, foi a correção que ele fez. Vamos comigo? Vamos entender? Então deixa eu tirar aqui, ó, porque aqui você aprende exatamente como é que funciona a análise gráfica, tá, pessoal? Sem enrolação, com entendimento lógico. Gráfico chega, região de suporte.
o que o gráfico faz aqui em região de suporte? Ele suporta o preço, né? É uma região de demanda. A partir do movimento que ele faz aqui em região de demanda, eu começo a pensar em uma pequena compra. E eu já começo a ver o gráfico, ó, levemente inclinado, fazendo movimentação de canal. Logo, eu tenho espaço de resistência até esse movimento gráfico e eu tenho região de resistência até esse movimento gráfico. Conseguiu entender? Então eu tenho toda essa movimentação de tendência para fazer o preço caminhar. Logo, você vê a força que o gráfico faz para fazer rompimento dessa micro-região. E o gráfico faz, pessoal. Olha só, ele sai com o preço daqui e chega nesse patamar. Movimentação forte, com fluxo de mercado, até demais. Tanto é que a ideia era que o preço viesse, ó, e fizesse pelo menos mais um candle aqui, para depois fazer a sua reversão. O que aconteceu? A famosa violinada que acontece quando o preço apresenta volatilidade nas regiões, deixando esse monte de pavio, né? O que é a volatilidade? É a quantidade financeira negociada dentro de um tempo de movimentação do candle ali, da vela. Então, dentro desse movimento aqui, ó, houve tanta movimentação que o preço chegou ao destino que ele queria. Opa, não era isso, deixa eu pegar uma outra cor para ficar melhor para vocês entenderem. O preço fez a movimentação que ele queria nessa resistência. Sim, isso aqui é uma resistência, ó. É um movimento que resistiu ao movimento do gráfico. Olha como o preço resiste nessa região. Então eu estou em uma região de resistência. A partir desse movimento aqui, ó, eu começo a ver resistências. A partir deste movimento aqui, eu começo a ver o preço ser resistido na região. Logo, ao fazer movimentação e padrão de vela nessa região, eu já começo a entender o que, ó? Tem padrão de vela nessa região. O pensamento anteriormente era para seguir comprando, porque ele estava numa micro de alta. Porém, depois desse padrão, o gráfico me dá um recado dizendo assim, Cadu, eu posso fazer uma movimentação para buscar força da onda até essa pequena região de topo, ou eu vou buscar liquidez lá embaixo de fundo, porque eu preciso ter gente comprando para eu estar vendendo. Isso eu estou falando da visão Forex, tá, pessoal? Então essa resistência aqui, ó, que era resistência, se transforma em suporte. E esse suporte continua sendo suporte. E o preço é travado nessa região. Isso você consegue entender quando você começa a aprender o que é uma região de oferta, o que é uma região de demanda, o que é uma zona de resistência. Para você entender que não existe uma linha na análise, existem regiões. Então aqui, ó, é uma região que o preço pode ser travado e foi exatamente o que aconteceu. Ó, ele travou aqui no início da região, fiz a minha entrada de venda, o preço nem veio buscar mais a região, ele já travou justamente aqui com o pavio, ó. Não sei se você consegue identificar aqui, ó. Pavio com pavio, travou, continuou o seu canal, o seu destino, e agora ele está chegando nessa outra região de resistência, está sofrendo influência na região. Conseguiu perceber como é que a gente consegue entender as movimentações? Você precisa fazer o quê? Um rastreio do movimento, entendendo o movimento e vendo como é que ele se comporta no gráfico. Pode acontecer um loss ou outro? Sim, claro, pessoal. Ontem eu tomei um loss, né? Hoje eu tomei um loss também. Pode acontecer, é normal, tá? Agora, quando você toma o loss, como eu tomei o loss aqui, ó, é justamente quando você já prevê o que pode acontecer. Como assim prever? Eu sou vidente agora? Não, não é isso. Se eu sei que o gráfico fez um suporte aqui e ele vai fazer uma tendência de alta, a probabilidade dele continuar fazendo o movimento é alta. E eu ainda tenho espaço, ó, para ele fazer a movimentação. Eu tenho espaço para ele fazer mais um candle aqui, ó, como ele fez, continuou fazendo os candles ali. Porém, de acordo com essa volatilidade, quando surge próximo a uma região como essa, de liquidez, uma região que ele pode ser travado, ocorre justamente essas movimentações, e aqui ocorreu. Ó.
Ocorreu movimentação, a chamada violinada, né? Que é quando o preço, eu não sei se você já percebeu isso com você, deve acontecer também, o preço ele se forma, o gráfico, por exemplo, ele tem que chegar aqui, nesse destino. Ele vem, de repente ele toca, volta e larga aquele pavio gigante. É um jaguão, né? É jaguão que fala? Eu acho que falei errado, né? É uma forma coloquial que a gente coloca, né? Para entender como eu falo do loss, né? Como eu brinco com vocês sobre o loss de uma forma assim, meio irônica, para a gente não sofrer tanto. Quando eu falo do loss, que eu falo da gente tomar tinta, né? Tomei uma tinta ali. É uma forma assim da gente ironizar aquela derrota e não levar aquele sofrimento para dentro, mas aprender com o erro. O que vai mudar a sua vida no trading é saber o porquê você errou e corrigir. Que nem aqui, ó, acabei de explicar o porquê do movimento. Tanto é que você viu que a tendência continuou subindo, como eu falei que a ideia era de continuidade de tendência, só que eu aproveitei dentro desse pullback. Isso aqui é um pullback, pessoal. Isso aqui, ó, para quem não sabe, isso aqui é um pullback. Isso aqui é um pullback. Isso aqui, por enquanto, está sendo um pullback. Então eu fiz uma operação aqui em pullback. Eu não gosto de operar o pullback. Eu não gosto de operar pullback. Quem está no treinamento sabe quais as técnicas que eu utilizo e a forma que eu utilizo. Aqui, por exemplo, eu operei pullback. O que é o pullback? Pullback, o nome significa puxar. Então, expande e puxa. Expande e puxa. Ou seja, eu entrei na hora que a tendência foi puxada. É o chamado pullback. Eu não gosto de fazer essas entradas, tá? Aqui, ó, tanto é que aqui, ó, não foi pullback. Ó, expande, pullback, expande. Eu entrei na continuação da tendência. Então existem diferenças do que é um pullback e do que é uma continuidade. No treinamento, pessoal, você aprende todos os tipos de entrada, todas as formas de entrada, todas as técnicas. Você aprende a trabalhar realmente com o gráfico como ele é, a forma correta. Então vão ter momentos que você vai continuar a tendência, tem momentos que você vai corrigir tendência, tem momentos que você vai fazer pullback, tem momentos que você nem vai saber o que é um pullback, porque não tem contexto para isso. Só que tudo isso acontece dentro de um contexto. E conforme você sabe ler o gráfico e entende o que o gráfico está fazendo, você vai tomando sua atitude dentro do gráfico, como aqui. Essa continuidade de tendência em euro USD, com 3 taxas já. Toma esse loss lindo aqui da volatilidade, ó, e ele fechou um spinning top, ó. Isso aqui, pessoal, é a maior forma de identificação que o gráfico estava indeciso e você acabou tomando um loss por causa de violinada. Isso aqui, ó, são os spinning tops. São gráficos, são candles de indecisão. Quando você vê surgindo um candle como esse, você sabe que o gráfico está indeciso naquela região lá. É como se ele quisesse ter subido, só que de repente ele não teve força, ele teve que voltar. E ele fica meio que indeciso. Ele não sabe qual é a tomada de decisão. Isso acontece direto no gráfico. E se você souber interpretar essas regiões e souber como analisar o gráfico de forma correta, você vai ver como as coisas vão mudar. Bom, logo depois entendi, né? Candle de indecisão, o spinning top acontecendo, também se torna um padrão ali na região, quem é do treinamento sabe. Trabalho aquele pullback ali, mando o preço para baixo, fechando ali com 2 taxas, praticamente fazendo aí um 5-1 em 20 minutos aí praticamente. Mostrando para você as formas de entrada que você pode aplicar nas regiões do gráfico. Você pode continuar a tendência, você pode corrigir tendência, você pode expandir ou retrair a tendência nos movimentos utilizando as técnicas da análise gráfica. A questão é, o que você tem que fazer é aprender como analisar o gráfico para aplicar a melhor entrada em região de suporte e resistência. Essa melhor entrada, pessoal, ou as melhores entradas, os melhores tipos de entradas, ela tem base com as técnicas da análise gráfica. É onde vai surgir o contexto gráfico. É onde você vai aplicar um padrão de vela. É onde você vai identificar como uma tendência realmente funciona. Por que aquele suporte, aquela resistência pode travar o preço ou não. Você percebeu, ó,
que o gráfico está com muito pavio? Percebeu, né? Logo, se o gráfico está cheio de pavio assim, ó, regiões com pavio, todo microcanal está cheio de pavio. O que significa isso? Pode acontecer uma violinada como essa aconteceu. Então, você vai aprendendo, conforme você avança no gráfico, a saber como analisar o gráfico e aplicar o melhor padrão de entrada nas regiões lucrativas do gráfico, ou nas melhores regiões. Isso é porque você sabe analisar, entendeu? Aprender como analisar para aplicar a melhor entrada na melhor região do gráfico é uma coisa que se aprende, que se desenvolve, que você estuda e você desenvolve técnicas para isso. Não tem como você operar o gráfico, eu vou sair apertando o botão, eu vou sair clicando aqui. Operar, qualquer um opera, pessoal. Qualquer um opera. A moça do supermercado ficou o dia inteiro teclando ali, passando compra ali. Você põe ela aqui na frente, ela vai apertar o botão, compra, vende, ela vai ficar o dia inteiro. Se eu pegar meu filho aqui de 12 anos, falar para ele, Azaf, compra aí, vende aí. Ele vai ficar comprando e vendendo. Com risco, com muito risco. Com técnica, sem técnica nenhuma. E qual é o fim disso? O fim disso é frustração, né? É tinta atrás de tinta. Agora, a partir do momento que você vira esse jogo mental, você consegue entender que existem técnicas estudadas há anos, dentro de uma macroeconomia para desenvolver a leitura correta de um gráfico, onde você pode saber como interpretar o gráfico, como saber ler o gráfico, como analisar o gráfico para aplicar padrão de entrada na melhor região do gráfico. Tudo isso vai de encontro a um contexto. O que é o contexto que eu sempre falo para vocês? É um conjunto de regras, um passo a passo, onde ele te mostra verdadeiramente que aquele ponto de entrada é um ponto de entrada com menos risco ou sem risco nenhum. Então, quando você faz esse contexto gráfico, você elimina os riscos na sua entrada. Quando tem risco, né, pessoal? Existe um risco, como aqui, ó. Quando eu fiz essa entrada de continuidade aqui, qual era o risco? Da violinada. E ele fez exatamente o que aconteceu, ó. Acabei tomando risco, né? Aqui nessa entrada, eu fiz a venda nessa região, vocês viram que eu esperei o movimento. O risco aqui não era tão grande porque eu estava a favor desse movimento aqui, estava continuando o preço. Agora aqui eu já estava corrigindo o preço, por isso que eu falo para vocês que eu não gosto de pullback, eu estava corrigindo o preço. Depois eu entrei no pullback, tudo bem, poderia ter continuado depois aqui o movimento fazendo esta entrada de sequência, entendeu? É claro que poderia. Poderia ter entrado aqui depois, poderia ter entrado aqui também, ó. Existem inúmeros movimentos, inúmeras entradas, inúmeras oportunidades. Só que se você aprender como analisar o gráfico, você vai saber como aplicar a melhor entrada na melhor região. E isso, pessoal, é estudo. Isso é técnica. Isso se aprende. Não se acha na esquina ali. Não se acha, eu assisti 2 aulas de YouTube aqui, vou lá aplicar porque eu já sou um trader. Aí muda até lá no Instagram da pessoa, né? Vai lá e muda lá. Era Joãozinho. Eu só estou dando um exemplo, tá, pessoal? O meu Instagram, por exemplo, era Joãozinho. Agora eu coloco lá, Joãozinho Trader e Investidor. Pronto, assistiu 2 vídeos, se tornou das galáxias. E não é assim. Não é assim, você precisa de uma vivência de mercado, tempo de tela, tempo de mercado, entender tecnicamente a linguagem do mercado para saber como analisar o gráfico, aplicar o padrão de entrada nas melhores regiões, seja essas regiões de suporte e resistência ou seja numa tendência. Entendeu, pessoal? Entendeu como é que se faz? Então aqui, ó, a nossa hashtag de hoje pode ser então padrão de entrada, tá? Padrão de entrada. Quando você terminar de assistir a aula, lá no finalzinho for deixar o comentário, deixa aí a hashtag padrão de entrada em cima do seu comentário, ou se você não for comentar nada, só deixa aí a hashtag. Isso mostra que eu estou trazendo conteúdo que está trazendo valia para você, porque você está acompanhando até o final. Isso mostra que você tem vontade de aprender e me incentiva a trazer mais conteúdos. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino de notificações. Fechando essa sessão aqui, 5-1 em 3 oportunidades, em 2 ativos. Você que quer analisar o gráfico,
aprofundar, saber realmente como analisar o gráfico, saber realmente como operar, como trabalhar um suporte de resistência, como operar uma tendência, como saber operar um suporte de resistência e todas as técnicas da análise gráfica, será muito bem-vindo ao treinamento. No treinamento você consegue acelerar o seu conhecimento. Você pode conquistar o conhecimento em pouco tempo, em poucos meses, por exemplo, do que talvez você levaria anos para desenvolver. Então o treinamento ele é um encurtador de tempo, onde ele vai aproximar você da realidade do mercado, vai ensinar tudo que você precisa para o mercado, sem contar que você tem um suporte diretamente comigo, tá bom? E se você quiser fazer parte, os links estão aí na descrição do vídeo, é só se inscrever, automaticamente, ó, a hora que faz a inscrição você já se torna meu aluno, eu já sou notificado, você já entra para o hall dos alunos e já começa a ter suporte diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, um dia lindo para vocês, um dia abençoado para vocês, beijo no coração, te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!